a Constituição Política Portuguesa aceitou e reconheceu a importância da Igreja Católica enquanto responsável pela religião cristã, considerada a religião da nação portuguesa. Jorge Manuel da Rocha Nunes, padre nas paróquias de Arcozelo e Copilhares, é hoje o nosso convidado para a rúbrica Conversas com Deus. Bom dia, Sr. Padre. Bom dia. Para começarmos esta entrevista, gostava que me falasse um pouco sobre si e que me contasse a sua história de vida. Onde nasceu, onde cresceu. Isso aí daria resumidamente uma semana de entrevista. Eu nasci numa terra muito pequena, ou pequena, então era uma terra pequena, chamada Vilela, no concelho de Paredes, no ano de 78, e foi aí que eu cresci, foi aí que me tornei um homem, desde a escola primária, depois a preparatória. No final do 6º ano fui trabalhar para uma cidade bem distante, quase 300 km, que é a cidade da Guarda, em que fui lá aprender a arte de marceneiro, porque o meu pai trabalhava lá e a zona ali de Paredes e Pasto Ferreira é muito da terra dos móveis. Sim. E então foi lá que eu aprendi, isto é, com o meu pai, e trabalhei como marceneiro até aos meus 25, 26 anos. E só depois é que ingressei no seminário. A questão vocacional é uma vocação que está muito de perto. Recordo-me, ainda na primária, já ter alguns inícios de dizer que queria ir para padre. Dizia isso, o meu avô paterno dizia que seria o meu sacristão. Não teve essa oportunidade, porque entretanto faleceu. Mas havia aqui esta, com a questão de depois ali no ano 2000, entre o ano 2000 e 2004, que é depois o ano em que eu entro no Seminário Menor do Porto, há ali um processo de discernimento mais sério, em que eu percebo que realmente a minha vocação é esta do sacerdócio. Depois, ingressando no Seminário Maior, no ano 2006, faço o meu percurso do curso de Teologia, com mestrado integrado, e sou ordenado diácono em 2012 e sacerdote presbítero em 2013. Daí depois vem toda aquela que é o meu trajeto até aqui. Como é que percebeu que queria ser padre? Não se diz por palavras. Há quem diga assim, não se diz por palavras, e muito daquilo que nós vamos sentindo, de facto, não se diz por palavras. Simplesmente sente-se e depois queremos tentar descrever e não descobrimos. Tem a ver, primeiro, comigo foi muito aquilo onde me sentia bem e feliz. Muito bem. Onde eu me senti muito bem e feliz era quando estava no contexto da igreja, era quando estava no contexto quer litúrgico, quer depois em todo aquilo que representava a paróquia da qual eu fiz parte e que cresci. E depois alguns sinais que fui tendo. A minha mãe uma vez virou-se para mim e disse: filho, se não fosse necessário estudar, tu irias ser padre assim do nada. E eu disse-lhe que sim, de facto, porque a questão do estudo para mim era uma grande dificuldade, né, então, e tinha isso. Ou então alguém que trabalhou comigo e uma vez chegou ao pé de mim de nada e também disse: olha, porque já alguma vez pensaste ir para padre? É evidente que não foi por estes dois, não foi somente por estes dois pequenos sinais, né, que são pequenos sinais, é todo depois um discernimento espiritual que se faz, algum dele feito, olha, junto ao mar, que é necessário, porque depois é uma resposta para um futuro, é um sim para o futuro, é depois relacionar a nossa vida toda a uma vocação, que é uma vocação muito específica, muito particular, mas que deve ser duradoura, e aí é necessário fazermos este discernimento profundo e contínuo. Até mesmo durante o seminário é necessário nós continuarmos a discernir sobre aquilo que realmente o Senhor nos chama. Sr. Padre, fala-se de uma queda do número de vocações. Porquê que acha que há cada vez menos padres? Há cada vez menos padres por 2 ou 3 motivos. O primeiro deles tem a ver com a questão familiar. Cada vez menos ou cada vez mais temos famílias menos presentes, em que a questão da religião está presente no seio dela, não é? Já deixámos de ter aquela família que aos domingos e todos os domingos ia à Eucaristia
levando os filhos obrigados ou não, mas levavam os filhos e tinham esse preceito de cumprir o preceito do domingo, e que em casa se ia rezando, não é? Quantas famílias rezavam o terço, e pelo menos o terço rezavam em família, e então havia ali um contexto social e religioso que possibilitava os rapazes aqui e ali ir descobrindo as vocações. Depois também a questão que durante alguns anos, e muitos anos, as boas famílias tinham que ter um filho padre. Pois. Tendo ele vocação ou não, tinha que ter um filho padre. É também a forma com que se alguém podia estudar mais um pouco, e hoje em dia, quer na Diocese do Porto, quer em Portugal, nós temos imensos homens formados nos seminários, no seminário menor e até mesmo alguns no seminário maior, e que depois não deram sacerdotes, mas são figuras com grande responsabilidade no nosso país, no nosso concelho, na nossa Diocese, e por isso toda a Igreja era uma escola. Exatamente. Não é? Isso deixou de acontecer, e por isso, principalmente aqui no seio familiar, até porque o matrimónio está se calhar é a vocação que está mais em crise, e às vezes nós olhamos somente para as vocações sacerdotais ou de vida religiosa como sendo uma vocação em crise. Não. Para mim, a vocação que está mais em crise é a vocação matrimonial, a vocação ao matrimónio, e é daí que nasce. Todas as outras vocações nascem da vocação ao matrimónio, não é? do fruto que o matrimónio traz. Um outro aspecto tem a ver com o em ser padre já não é tão aliciante no sentido porque existia, não é? Porque existia, era uma figura de poder. Era uma figura de extremo destaque no passado, numa freguesia, numa paróquia, não é? Hoje em dia já não é assim, já não temos essa presença, pelo menos na relação para com as pessoas. A nossa missão e aquilo que é ser presbítero, aquilo que é ser pároco, melhor dito, numa paróquia continua, porque assim a Igreja o entende, mas no entanto, perante as pessoas isso já não acontece tanto, não é? Já não acontece tanto. E sabemos o quanto isto no passado era significativo. Eu não sinto necessidade disso, nem nunca vim para sacerdote por causa disso, mas acredito que a um e ao outro, ou a alguns jovens, possa aliciar isso. Também era a questão de ter, lá está, de ser diferente. Mas um dos principais motivos, e paralelo se calhar à questão vocacional matrimonial, eu coloco um testemunho de nós, padres. Porque não somos felizes, ou melhor dito, nós somos felizes, mas não demonstramos às pessoas o quanto somos felizes. Pois, e por isso não somos capazes de cativar os jovens, ao ponto de um rapaz olhar para nós, sacerdotes, e dizer: eu gostava de ser como ele. Né? Esta questão do príncipezinho, do cativar, não é? E por isso nós podem reverter isso. Nós podemos reverter isso, e eu aos poucos estou a tentar reverter isso, até porque sou sempre entendido como alguém muito de rosto fechado, de ser difícil o primeiro contacto, tenho isso bem presente em mim, eu sou assim, não é? E por isso, sendo assim, também é difícil mudar de um dia para o outro isto, né? Mas em pastoral tento que aos poucos, lá está, demonstrar a minha alegria de ser sacerdote, e é uma alegria imensa ser sacerdote. Agora, transmitir isso às vezes também não é fácil. E cada vez mais, nós tendo mais trabalho, nós temos mais responsabilidades, né? No seio da Igreja, faz com que também nós tenhamos menos tempo para estar com as pessoas, tenhamos menos tempo para que as pessoas nos conheçam num outro lado, que não é o lado, por exemplo, celebrativo. Pois, só conhecem essa parte. Sim, em que não é um lado celebrativo, e, por exemplo, para mim, o lado celebrativo é um lado em que eu tenho que estar numa serenidade num conteúdo mais
mais espiritual para que aquilo que eu celebro, até porque aquilo que a maior parte das pessoas me vêm a celebrar é a Eucaristia, e a Eucaristia não é para mim um lugar para andar a fazer festas ou a fazer alguma peça teatral, porque aquilo que eu estou a celebrar não tem a ver com isso. Não é? É evidente que a Eucaristia pode ser entendida como um banquete, como uma ação de graças, mas ela também é sacrifício. Claramente. O facto das pessoas agora em quererem criar uma família, terem filhos, também pode ser um fator para essa queda das vocações. Por exemplo, acha que os padres deveriam casar-se? Não tenho uma ideia formada muito sobre isso. No passado já foram. A história da Igreja oferece-nos isso. Oferece-nos a dizer que os padres já foram casados. Não entendo que seja a resolução para as vocações, nem essa, nem as mulheres serem presbíteras, não é a solução, até porque nós temos as irmãs, outras igrejas irmãs, mais concretamente as igrejas protestantes, o anglicanismo, a nível da igreja protestante propriamente dita, que têm vocações em que, isto é, que têm pessoas à frente, os padres, os pastores, que podem ser masculinos ou femininos e, no entanto, carecem de vocações assim, carecem mesmo de vocações. Por isso, o caminho não é esse. Okay. Aquilo que eu habitualmente digo é que, se calhar, nós, padres, estamos muito mais preparados para que isso pudesse vir a acontecer, embora que dificilmente a nós que optamos por uma vida sacerdotal sem estar casados nos seria dado a possibilidade de casar, mas sim aos que vêm atrás de nós, né? Eu acho que a dificuldade aqui maior está nos leigos, está na sociedade, que iria demorar uma geração, e não é de um dia para o outro, que iriam encarar um padre casado. Por muito que digam que sim, a dificuldade ia ser enorme, porque iria deixar de haver aqui alguém que está totalmente disponível 24 sobre 24 horas para o serviço ministerial, né, para o serviço de um sacerdócio ministerial, para que depois atendesse à sua família, né, e teria muitas dificuldades. E aquilo que eu te dizia há um bocadinho para mim acho que seria muito mais difícil a sociedade no geral se adaptar a olhar e mais do que olhar, a vivenciar a sua fé a partir de um padre casado do que ao contrário. Mesmo os jovens? Mesmo que é a geração que vem mesmo aí? Jovens, mesmo jovens. Qual é a melhor qualidade de um padre? Ou seja, qual é a sua melhor qualidade? É difícil. Pois, é difícil porque não... É difícil, porque eu ao mesmo tempo não entendo que seja um homem de qualidade. Tem defeitos também. Sou um miserável, e um miserável olhando para Cristo, né? E é para esse que eu tenho que olhar. Se calhar não olhando para os homens, se calhar não sou tão miserável assim, né? Mas olhando para Cristo eu continuo a ser um miserável. O que é que quer dizer com isso? Quer dizer que estou muito aquém ainda de configurar o meu coração ao coração de Jesus e à vida que Ele é, né? E àquilo que Ele é. E é isso que faz com que eu não me sinta, nem te consiga responder qual é a minha maior qualidade, porque comparado com Cristo, e é só com Ele que eu tenho que comparar, porque Ele é o meu exemplo maior, Ele é o centro da minha vida, né? Eu não tenho outro, o centro da minha vida é Cristo, então eu perante Ele não sou merecedor de nada, nem tenho qualidade alguma. Agora, tento que aos poucos aquilo que eu sou seja revelador deste Cristo, né? Deste Cristo que eu amo, deste Cristo pela qual eu dou a minha vida continuamente, né? Em nenhum momento da sua vida perdeu a fé? Em momento nenhum da minha vida perdi a fé, sim, nunca perdi a fé. Porque há pessoas que ao longo da vida perdem, sim, ganham... Uma coisa é nós às vezes perdermos a fé, e eu nunca perdi a fé, outra coisa não é duvidar da existência de Deus, mas é querer saber mais acerca dele. Por exemplo, há algumas crises vocacionais. No meu trajeto tive uma outra crise vocacional, até para perceber se era realmente isto que eu queria, né? E como referi há um bocadinho, é algo
que deve ser muito bem pensado, muito bem alicerçado, porque é um sim para sempre, né? Ou pelo menos assim se entende, e aí tive uma outra vez em que coloquei como possibilidade de talvez não seja este o meu caminho. Deixar de acreditar em Deus nunca deixei. E isso ajuda, por um lado ajuda, mas também, por um lado, são boas as crises, porque normalmente nas crises, quer elas sejam vocacionais, quer sejam elas de acreditar, se nós tivermos uma crise, mas mesmo assim procurarmos respostas, saímos fortalecidos daquilo que procuramos, não é? Se tu tens uma crise acerca de Deus e ficas parada, é evidente que vais deixar de acreditar completamente, não é? Porque vais te deixando. Mas agora, se tiveres uma crise de acreditar em Deus, mas mesmo assim quiseres ir à procura dele e querer realmente perceber quem é que está enganado, se és tu ou se realmente não existe Deus, irás sair fortalecida porque irás perceber que Deus existe e que Deus existe e que está em ti e que tu és imagem e semelhança dele e por isso isto dá uma beleza enorme à tua vida. E por isso saímos fortalecidos sempre que temos uma crise. De que forma é que podemos procurar essa fé quando a perdemos? Quando a perdemos, sim. Em Jesus Cristo é sempre o melhor, não é? Quem conhece Jesus Cristo, não é? Assim ele diz, não é? Quem me conhece, conhece o Pai, não é? E conhece a Deus. Em Jesus Cristo, neste homem extraordinário, neste homem que veio revolucionar o mundo, não é? Que nos veio dizer o quanto Deus nos ama, não é? Acho que é a descoberta maior em Jesus Cristo, é nós percebermos o quanto Deus nos ama, não é? E aquilo que eu tantas vezes digo, né, que Deus não sabe fazer outra coisa que não seja amar. Nós temos um Deus limitado. Espero que as pessoas compreendam o que é isto que eu quero dizer. Né? Nós temos um Deus limitado porque é um Deus que não sabe fazer outra coisa, só sabe amar. E é a partir do amor que Ele é o próprio amor, que Ele faz tudo. Né? E quando nós temos isto presente, quando nós percebemos que Deus é amor, que Ele não faz nada que não seja amar, e quando nós percebemos que Deus quer necessitar de nós, né? Deus sem mim na fé, sem ti na fé, continuava a ser o mesmo Deus. Deus sem os homens a acreditar nele, continuava a ser Deus. Né? E mesmo assim Ele quer necessitar de nós, quer que nós façamos parte dele, acho que é o melhor entendimento para, assim, de uma forma muito simples, né? É o melhor entendimento para nós acreditarmos que Deus existe e que Deus está em ti. E que Deus está em ti. Muito bem. Uma última pergunta. Como é que explicava a um não crente a vida para além da morte? A vida para além da morte? Sim. Como é que explicava a um não crente? Que é difícil. Numa forma simples, né? Seria muito injusto, e é injusto, e seria muito injusto para nós, homens e mulheres, tudo isto terminar aqui. E não teria sentido. Aí sim eu utilizo a palavra merecedores. Nós somos merecedores perante Deus, né? Porque Deus quer isso. Deus quer isso, né? E aquilo que eu respondi há um bocadinho é esta a resposta, né? O amor tal que Deus tem por nós, até porque nós somos únicos. Sim. Né? O amor tal que Deus tem por nós não era um Deus que quer nos mortos. Né? Nenhum pai, nenhuma mãe quer um filho morto. Pois não. Nem o nosso Pai que está nos céus. E o nosso Pai que está nos céus é o único Pai que existe, que ao mesmo tempo é pai e mãe. Né? É o único Pai que perante a morte de um filho seu lhe consegue restituir a vida. E não é uma vida qualquer. Já não é uma vida perecível como é esta, que vamos morrer, e isso é uma certeza, né? Há quem diga que até é a certeza maior que existe no mundo, é que Sim. vamos morrer, mas aqui tem a ver com isto, né? Deus não quer, seria muito, né? Aí sim teríamos que dizer que Deus não existe, mas porque Deus existe, porque Deus quer o nosso bem, porque Deus quer-nos a Ele, né? Há uma vida para além da morte e aí sim já não uma vida perecível, mortal como esta, mas será uma vida eterna em que iremos continuamente estar com Ele face a face e isso sim é algo belo e algo pela qual nós devemos caminhar. Vamos estar todos juntos um dia? Sim, sim. Ok.
Vamos fazer um pequeno jogo? Vamos tentar ver se... São apenas 3 perguntas que têm sempre 2 opções. O Sr. Padre escolhe uma opção e justifica. Está bem. Está bem? Preparado? A primeira. Preferia conhecer o futuro ou mudar o passado? Nenhuma coisa nem outra. Nenhuma nem outra? Nenhuma nem outra. Por uma razão? Porque acho que a sociedade em si vive muito presa ao passado e ansiosa por saber o futuro. Exatamente. Diz o povo assim que o futuro a Deus pertence. Pertence a Ele, mas também pertence muito a nós, não é? E se nós formos capazes de no presente, porque é esse, não é? Porque nós estamos num contínuo presente. Já não consegues viver os minutos que nós estivemos aqui a falar, nem estás a antecipar os minutos que nós vamos falar para a frente. E por isso o melhor que nós temos é viver o presente. E deste presente, querer escrever uma bela história para que fique no passado, sim, de acordo, sem ter medo do futuro. A partir do momento em que temos medo do futuro, nós ficamos atados. E ao ficarmos atados, vamos fazer do futuro uma coisa muito má. Então é preciso olhar sempre para o presente. Muito bem. Preferia ler a mente das pessoas ou ser interno? Ou ser? Eterno. Eterno? Eterno eu já vou ser, por isso a outra também não. Nem é lógica esta pergunta, não é? Acho que não queria ler a mente das pessoas. Acho que. Era assustador. Não. Acho que não tenho esse direito, acho que era violar a dignidade das pessoas, em muita parte era violar a dignidade da pessoa, a consciência da pessoa, melhor dita até, e por isso, como já é a certeza que eu vou viver eternamente, por isso assim acredito em Deus, por isso a outra também diria que não. Muito bem, a última então. Preferia jantar com Maria Madalena ou com Judas? Hipoteticamente. Hipoteticamente, sim. As senhoras são sempre uma melhor companhia em parte, mas talvez iria estar perante 2 pecadores também, não é? É o dilema. Por isso, não sei, continuaria com Maria Madalena por um lado que acho que seria importante e justifico assim. Nós temos muito mais conhecimento de Jesus a partir do homem. Ok. Né? Os evangelhos foram escritos por um homem, ou por homens, por muito que a mulher possa ter feito a sua interação ali, percebemos que no tempo de Jesus, há 2000 anos atrás, seria ali o homem a voz mais preponderante e talvez aqui aliciado por querer conhecer Jesus a partir de uma voz feminina, a partir de uma mente feminina, a partir de uma mulher. Acho que é só isso. Okay. Porque também tanto jantava com um como com o outro. Desde que eles pagassem a Estou a brincar. Sr. Padre, muito obrigada por esta conversa. Obrigado. Foi um gosto conhecê-lo. Obrigado, o prazer foi meu e obrigado pelo convite.